Olá, você acompanha mais uma edição do programa Semana Legislativa e fica por dentro dos fatos mais importantes que aconteceram na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Veja os destaques do programa de hoje. Novos depoimentos são ouvidos pela Comissão da Verdade. Secretário de Habitação fala sobre o programa habitacional da cidade. Câmara homenageia políticos caçados pela ditadura militar em São José dos Campos. No último dia 30 de abril, foram ouvidos depoimentos sobre a perda e a reconquista da autonomia política em mais uma audiência da Comissão da Verdade realizada na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Para esclarecer os fatos sobre a perda e a reconquista da autonomia política de São José dos Campos, a nona audiência da Comissão da Verdade reuniu no plenário Mário Shows ex-prefeitos e ex-vereadores que se revezaram nos depoimentos. O primeiro a depor foi o atual vice-prefeito da cidade, Itamar Cópio, que falou sobre as dificuldades de fazer política no tempo da ditadura. A nossa luta era para começar a transformar essa situação de exceção que era muito forte aqui em São José dos Campos. Eu lembro, naqueles momentos, quando nós nos reunimos, nós tínhamos que ter, não podíamos reunir publicamente, reunimos em centros pequenos, por mais de 4, 5 pessoas, já era complicado, chamava muito a atenção, e a gente estava trabalhando no sentido de viabilizar a liberdade democrática e política de São José dos Campos. Ex-prefeito entre 1978 a 1982, Joaquim Bevilacqua recordou que no tempo da ditadura, São José era a joia da coroa dos militares. Bevilacqua também falou do tempo que era prefeito e das coisas positivas que fez para a cidade. Os militares tinham, até pelas instalações do CTA, pela indústria bélica e tudo mais, tinham São José na conta de que não poderia ter o seu administrador escolhido pelo povo, né? Eles é que deveriam escolhê-lo. Eu era muito jovem, tinha 34 anos, né? Fui talvez o prefeito mais jovem da história de São José, mas com a experiência adquirida em Brasília, e mesmo aqui nos embates, no pouco tempo em que eu fui vereador durante 2 anos, mas fui líder da oposição, fui presidente da Comissão de Justiça, então tinha uma certa experiência já aqui, como tive depois uma experiência parlamentar. Eu me sinto muito tranquilo com a minha consciência, fico feliz por ter tido tantos e tão bons companheiros ao longo das jornadas, tanto em 72 para a Câmara, quanto em 74 para Brasília, quanto em 78 para a Prefeitura. Luiz Paulo Costa, membro da Comissão da Verdade e ex-vereador, lembrou que São José começou a perda de sua autonomia em 1967 e que, para ele, Marcondes Pereira iniciou a retomada política da cidade. São José dos Campos começou a perder a autonomia política. Não perdeu, começou a perder, perdeu depois, de fato, em 1970, em 5 de fevereiro de 1970. Mas ele começou a perder, São José dos Campos começou a perder em 1967, quando a ditadura enviou para o Congresso Nacional uma emenda constitucional, que era praticamente uma emenda que eles achavam que iria reformular o sistema político constitucional brasileiro, né, e implementar, certo, os princípios, né, do golpe de 64. Mas a luta também pela reconquista da autonomia, perdida em 1967, começou quando o Marcondes Pereira e levou para a Assembleia Legislativa, certo, a luta pela autonomia. José de Castro Coimbra relatou como era a sua atuação como vereador durante a ditadura, o que despertou a atenção dos militares sobre sua atuação política. Eu tinha fundado, junto com o Aprígio Salles, uma Sociedade Amigos de Bairro da Vila Industrial, a primeira Sociedade Amigos de Bairro da Vila de São José dos Campos. Sávia. E aí, os meus adversários, inimigos, sei lá, inventaram que aquilo lá era um meio que eu tinha encontrado de fazer reuniões políticas com a máscara de que eu estava fazendo uma assistência social e estava fazendo reuniões para combater aí a Revolução. Não tinha nada que ver, eu nem entendia disso. Eu estava lá para entender aquela pobreza que juntava uma fila lá de noite
E tive que fundar uma outra sociedade no Jardim Paulista. Então piorou ainda o negócio, porque aí eu já estava na Vila Industrial e estava no Jardim Paulista. Também participaram da audiência o ex-presidente da Câmara, Sebastião Teodoro de Azevedo, e o ex-prefeito, Edinardo de Paula Santos. Na última terça-feira, parlamentares assistiram à apresentação sobre o Programa Habitacional de São José dos Campos. Durante a sessão ordinária de terça-feira, foi realizada a apresentação do atual Programa Habitacional de São José dos Campos. O secretário de Habitação, Miguel Sampaio, exibiu dados que demonstram a evolução do programa na cidade. Nós respondemos apenas pela aprovação de projetos dentro do programa Minha Casa Minha Vida para as famílias que ganham até R$ 1.600. Aqui em São José dos Campos, nós estamos trabalhando em parceria com o governo do estado, que também tem a Casa Paulista. O governo federal, ele entra em São José dos Campos com até R$ 76 mil por unidade. E o governo do estado em até R$ 20 mil. Hoje, no nosso programa habitacional, nós temos 16.331 famílias inscritas no programa, sendo que 12.948 famílias fazem jus ao programa Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas questionando, né, como é que eu faço para verificar se eu estou cadastrado, se eu não estou. Entra no site da prefeitura, ali ele vai ver a inscrição dele, isso é muito positivo, isso dá credibilidade a todo o processo. Vários parlamentares se manifestaram sobre o assunto. Nós não estamos discutindo aqui a entrega de 5 mil unidades, a contratação de 5 mil unidades, a pré-contratação de mais 2.060 dias e de mais 3.400, 3.500 em 6 meses. Nós estamos dizendo à população que mais de 10 mil unidades serão entregues à família joseense. Mas nós teremos ali cerca de 40 mil pessoas que estarão tendo o seu teto. Em sessão solene, auditor fiscal é homenageado com medalha de honra ao mérito. A Câmara homenageou o auditor fiscal Antônio Carlos Pimentel com a medalha de honra ao mérito municipal. O evento aconteceu no plenário Mário Shows no último dia 5 e atraiu dezenas de pessoas. Pimentel foi responsável por relatório de assédio moral na Tivit. A solenidade contou com a presença de familiares do auditor e o prefeito Carlinhos Almeida, além de representantes de entidades sindicais. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela homenagem. Estou muito orgulhoso, muito honrado, né, porque a gente já foi punido, né, muitas vezes por nossas ações, né, com o movimento sindical. Né? Às vezes acordávamos às 2, 3 horas da manhã, né, Joaquim? Para ir lá para a Ambev fazer a fiscalização, sem mesmo a chefia saber. Mas a gente ia mesmo assim, porque a gente sabia que era uma situação de emergência. Então, no dia seguinte, a gente era meio que punido, né, Joaquim? Complicado. E fomos punidos várias vezes por isso, mas o trabalho que foi feito lá, em qualquer outra empresa, em qualquer outra situação, foi um trabalho honesto, foi um trabalho que visou o benefício daqueles trabalhadores que estavam em situação de risco ou que estavam numa situação de prejuízo. A autora da homenagem, a vereadora Amélia Naomi, disse que a medalha é o reconhecimento do trabalho de Pimentel na cidade. Câmara Municipal realizou sessão solene e concedeu a medalha Mérito da Saúde ao senhor Antônio Maurício Alves. A solenidade de entrega da medalha Mérito da Saúde ao senhor Antônio Maurício Alves foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença de familiares e amigos do ministro de Eucaristia, popularmente conhecido como Seu Toninho. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje recebendo essa homenagem. E eu quero agradecer a todos, principalmente o pessoal da Pastoral da Saúde e a minha família. Quando eu me aposentei, eu me dediquei de corpo e alma para ajudar as pessoas pobres, carentes, porque eu não conhecia esse lado da vida. Eu descobri que eu já tinha esse dom de ser um agente da Pastoral da Saúde. Poucas são as pessoas que têm o tipo de vida que o seu Toninho teve e se dedica de forma tão brilhante, tão de corpo e alma,
para ajudar as pessoas. Eu acho que mais do que nunca, ele, como uma série, se não todos os que estão aqui, merecem essa medalha. Estudante de escola municipal é homenageado na Câmara de São José dos Campos. O estudante Pierre Guedes venceu a 7ª edição do projeto Tabuada Vanguarda e mereceu o reconhecimento dos parlamentares. Aluno da Escola Municipal Antônio Palma Sobrinho, localizada no bairro Nova Esperança, na zona leste de São José dos Campos, Pierre tem 12 anos e competiu com estudantes de 34 cidades da região. A iniciativa de homenagear o vencedor da competição foi do vereador Roberto do Eleven. É com enorme alegria prestar essa homenagem ao estudante, Pierre, um menino de 12 anos de idade, que disputou e venceu na 7ª Tabuada Vanguarda. Vale lembrar que são 34 escolas, 50 mil estudantes. E está aqui o Pierre. No próximo bloco, veja como foi a cerimônia que concedeu diplomas simbólicos a ex-políticos de São José que foram caçados durante a ditadura militar. E acompanhe também os debates entre os parlamentares no tradicional Pinga Fogo.